Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, a lição número 3, Agradando a Deus. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem, para estar acompanhando o conteúdo do meu canal. Preciso de mais pessoas para acompanhar, o canal, para mim ganhar inscritos. Preciso da ajuda de vocês para ganhar likes. Tudo de graça. Eu preciso da ajuda de vocês, tá ok? Para dar engajamento no meu canal. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. O sábado do Senhor, que o Senhor, desde a criação, se estabeleceu para todos nós. Mas as controvérsias do mundo, Senhor, não deixem que todas as pessoas guardem o sábado. Por isso, meu Deus, vem aqui hoje, pregar a Tua palavra para que as pessoas possam saber da verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. A lição número 3, Agradando a Deus. A lição de sábado, verso para memorizar. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Sofonias, capítulo 3, verso 17. Imagine esse cenário: um menino de 5 anos se aproxima de seu pai no Dia dos Pais, segurando um presente mal embrulhado. Entusiasmado, o garoto entrega o presente ao pai. Agora imagine que o pai responda dizendo: Filho, eu não preciso desse presente. Afinal, qualquer coisa que você pudesse me dar, eu mesmo poderia comprar. E tudo que você me der é comprado com o meu próprio dinheiro ou feito com objetos que eu já tinha. Então guarde seu presente. Eu não preciso dele nem o quero, mas lembre-se de que eu sempre o amarei, porque você é meu filho. Como você vê a reação desse pai? Sem dúvida, vem à mente expressões como sem coração, frio e incansável, insensível. Será que é assim que Deus reage diante de nós? Podemos realmente agradá-lo? Por mais difícil que seja imaginar, mesmo nós, seres decaídos, corrompidos pelo pecado e propensos ao mal, podemos agradar a Deus. Ele não olha para nós ou para aquilo que levamos a Ele com a atitude daquele pai. Pelo contrário, realmente podemos agradar a Deus, mas somente por meio de Cristo. A lição de domingo: mais valioso do que pode imaginar. Não há ninguém que Deus não ame, nem o mesmo pior pecado ou pior malfeitor. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso Deus se entristece com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que ele nos causa. A pergunta número 1. Leia Lucas capítulo 15, versos 11 e 32. O que a parábola do filho pródigo revela sobre a compaixão e o amor de Deus? Que advertência ele dá àqueles que, assim como o filho mais velho, permanecem na casa do pai? Nessa história contada por Jesus, o filho mais novo solicitou antecipadamente sua herança, rejeitando na prática seu pai e toda a família. O filho pródigo passou então a esbanjar aquela herança e foi reduzido à pobreza e à fome, chegando a invejar a comida dos porcos. Ao perceber que os servos da casa de seu pai tinham comida mais do que o suficiente, decidiu voltar na esperança de se tornar um mero servo. O que vem a seguir é impactante. Alguns pais rejeitaram um filho que tivesse agido assim e depois voltasse. Alguns pais diriam: você recebeu sua herança e foi embora de casa. Não há mais lugar para você aqui. Essa atitude poderia parecer lógica e razoável. Não é. Aos olhos de muitos pais humanos, poderia receber a lógica razoável, não é? Aos olhos de muitos pais humanos, o filho teria ultrapassado todos os limites para ser aceito de volta em casa, especialmente como filho. Na parábola, o pai, que representa o próprio Deus, não respondeu de nenhuma dessas formas convencionais.
E em vez disso, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, corrompendo, o abraçou e beijou. Lucas capítulo 15, verso 20. Embora naquela época fosse considerado inconveniente o dono da casa sair correndo para encontrar alguém, o pai, em sua grande compaixão, correu ao encontro do filho. O mais surpreendente é que ele não apenas o recebeu de volta em casa, mas também fez uma celebração em sua honra. Essa atitude impensável ilustra a profunda compaixão de Deus por cada pessoa rebelde e alegre que ele sente quando até mesmo uma única pessoa volta para casa. Que imagem poderosa de Deus! A pergunta no rodapé: por que o filho mais velho reagiu daquela forma tão humana, baseada em parte na ideia de justiça e tão compreensível? Quer dizer, eu vou ler essa, depois eu quero ler a segunda pergunta. Eu vou responder essa primeira. Por causa que ele sentiu muita raiva, cara, da atitude do irmão mais novo. Cara, ele não concordou, cara, da rebeldia, cara, que o irmão mais novo fez. É como se diz assim, cara, espera. Cara, se o filho mais velho estava esperando a herança, cara, por que o filho mais novo, cara, queria herança já? Cara, porque o coração dele, cara, era de bagunça, era de balada, cara, queria curtir, ele queria curtir com as meninas, né, das meninas da época, cara, festas. Cara, como é o coração de hoje de muitos, que deseja a morte do pai, que deseja a morte da mãe e quer pegar a herança da casa, que era para curtir, que era para ficar bebendo. Era isso que acontece. Que o irmão mais velho se revoltou por causa disso. Mas é como se diz assim, devemos perdoar, porque se Jesus pediu perdão, 70 vezes 7 para Pedro, né, que falou para Pedro, né, perdão de 70 vezes 7, quem somos nós para não perdoar? Era mais irmão ainda, que é seu sangue. Então, é como se diz, devemos perdoar, a iniquidade de seu irmão. E a segunda pergunta: os conceitos humanos de justiça não são incapazes de capturar toda a profundidade do Evangelho ou do amor de Deus por nós? Com certeza. Os conceitos humanos têm que saber disso. Que Deus nos ama, Ele nos perdoa. Por que nós não podemos perdoar alguém? A lição de segunda-feira: alegrando-se com júbilo. Por mais difícil que seja imaginar, Deus considera cada pessoa de valor incalculável e é por isso que Ele se alegra com a salvação de uma única pessoa. A pergunta número 2. O texto de Sofonias 3,17 lança luz sobre a parábola do filho pródigo. Sofonias 3,17 revela o prazer de Deus por seu povo redimido. O texto original contém algumas das palavras hebraicas mais importantes relacionadas à igreja e ao prazer, enfatizando a satisfação que o Senhor encontra em seu povo redimido. E é como se nenhum termo isolado fosse suficiente para descrever a imensidão do prazer que Deus terá naquele dia. Observe também que segundo esse versículo, Deus está no meio de seu povo. A reconciliação que surge da relação de amor vem com a presença imediata de Deus, assim como o pai que ao avistar o filho ao longe sai correndo. Sofonias 3,17 descreve Deus no meio de seu povo. Em Isaías 62, 4, capítulo 62, verso 4, ideias semelhantes são apresentadas usando a analogia do casamento. Jerusalém será chamada Efzibá, que significa o meu prazer está nela. E em sua terra será chamada de Beloá, que significa casada. Por quê? O contexto responde, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Isaías 62, capítulo 62, verso 4. O auge da alegria de Deus está reservado para o dia da restauração, quando Ele receberá o seu povo e se alegrará por nós, assim como o pai se alegrou com o filho pródigo. A pergunta número 3. Que tipo de amor também nós somos chamados a demonstrar? Efésios capítulo 5, versos 25 a 28. Nesta passagem, o marido é exortado a amar a esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e a amá-la como ama o próprio corpo. Efésios 5, capítulo 5, versos 25 a 28.
Esse texto não apenas destaca o tipo de amor altruísta e sacrificial que um marido deve ter por sua esposa, mas também demonstra que o próprio Cristo ama seu povo, a igreja, como parte de si mesmo. A lição de terça-feira. Podemos agradar a Deus? Como é possível que o soberano do universo encontre prazer em seres humanos, que são apenas bolhas efêmeras de protoplasma habitando em um pequeno planeta e em um universo tão vasto? Como podem os seres humanos ser tão valiosos para Deus que é todo-poderoso e não precisa de nada? Essas questões podem ser analisadas em dois aspectos. O primeiro, como Deus poderia ser agradado? Como os seres humanos podem agradá-lo, especialmente diante da nossa pecaminosidade? A lição de hoje discute o primeiro aspecto dessas questões, enquanto a de amanhã abordará o segundo. A pergunta número 4. Leia Isaías 43, verso 4, e Salmos 149, verso 4, e Provérbios capítulo 15, versos 8 a 9. O que esses textos nos diz sobre o prazer de Deus em seu povo? Deus pode ser agradado pelos seres humanos porque Ele nos ama de tal maneira que busca o bem deles. É como alguém que ama os outros e cuida deles. Por outro lado, Deus fica descontente com seu povo quando ele pratica o mal. Embora o Senhor deteste o sacrifício e o caminho dos ímpios, a oração dos retos é seu prazer, e Ele ama o que segue a justiça. Provérbios capítulo 15, versos 8 a 9. Deus não apenas se desagrada com o mal, mas Ele deleita da bondade. O texto também coloca o prazer e o amor divinos em relacionamento direto com o outro, mostrando a profunda conexão que existe entre o amor de Deus e o seu prazer, que aparece em toda a Bíblia. O Senhor ama os justos, Salmo 146, verso 8. E em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, Paulo diz: Deus ama quem dá com alegria. É importante notar que esses textos não dizem, eles não ensinam que Deus ama exclusivamente os justos ou apenas quem dá com alegria. Deus ama a todos. No entanto, para que esses textos sejam levados a sério, deve significar que Deus ama os justos e aquele que dá com alegria em algum sentido especial. O que vimos em Provérbios capítulo 15, versos 8 a 9, dá uma pista. Deus ama esses indivíduos no sentido de encontrar prazer neles, ou seja, de ficar feliz com as suas atitudes. A pergunta no rodapé. A conexão que existe entre céu e a terra é tão profunda que o Criador do universo se envolve de modo próximo conosco, até mesmo em nível emocional. Que esperança extraordinária esta verdade lhe oferece, especialmente em momentos difíceis. De não desmorecer, de não desacreditar. Se você estiver passando por um problema, ou alguém que te humilhou, que te jogou lá embaixo, você se ajoelha no chão em seu quarto, e bota essas questões tudo para Deus. Relata isso tudo para Deus, que Deus vai os confortar. Vai confortar seu coração. Não desanime, não desmoreça. Ele acredita em Deus. Deus estará contigo na aflição. A lição de quarta-feira, pedras vivas. De que maneira nós, seres pecadores e decaídos, podemos agradar a um Deus santo? A pergunta número 5, como podemos ser aceitos por Deus? Romanos 8, verso 1, capítulo 5, verso 8. Deus nos oferece graça antes mesmo de qualquer coisa que possamos dizer ou fazer. Ele nos estende sua mão, concedendo-nos a oportunidade de aceitar ou rejeitar seu amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, compare com Jeremias capítulo 31, verso 3. Pela fé, por meio da obra de nosso Redentor, podemos ser reconciliados com Deus e nos tornar agradáveis aos seus olhos. Leia 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 6 e compare com Hebreus capítulo 11, verso 6. O que esses textos nos dizem sobre como podemos agradar a Deus? Sem a intervenção de Deus, as pessoas caídas são incapazes de apresentar algo valioso para Ele. No entanto, o Senhor, em sua graça e misericórdia, abriu um caminho por meio da obra de Cristo. E é só por meio de Jesus Cristo que podemos nos tornar pedras vivas e oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 5. Embora seja verdade que sem fé é impossível agradar a Deus,
Hebreus capítulo 11, verso 6. Ele, por meio da obra mediadora de Cristo, aperfeiçoou os crentes em todo o bem, para que possamos fazer a vontade dele. Com isso, Deus opera em nós que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hebreus capítulo 13, verso 21. Os que respondem a Deus pela fé são considerados justos aos seus olhos, pela intercessão de Cristo, cuja justiça é a única aceitável. E os que respondem ao convite amoroso de Deus são considerados dignos pela obra de Cristo como mediador. Lucas capítulo 20, verso 35. Sendo transformados à sua semelhança. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a 57. E 1 João capítulo 3, verso 2. Deus realiza sua obra redentora não apenas por nós, mas também em nós. A pergunta no rodapé: por que a verdade de que Cristo é seu mediador no céu é tão encorajadora? Porque Ele é nosso Deus, cara, junto com o Pai. Cara, Jesus e Deus é só um. Cara, Jesus é Deus, cara, e nos dá todo o amor mediante com o Pai. Jesus, junto com o Pai, cara, nos dá amor, cara, nos dá misericórdia. Cara, por isso que devemos nos alegrar. A lição de quinta-feira: um alvo digno. Como resultado da misericórdia de Deus e da mediação de Cristo, o Senhor tem prazer até mesmo nas menores manifestações de resposta ao seu amor. Por meio do único que merece o nosso amor e é perfeitamente justo, somos considerados justos e incluídos entre os amados de Deus que viverão com Ele, em amor pela eternidade. Essa é a única esperança da redenção, que inclui a obra de que Cristo realiza por nós no céu. Podemos indagar será que isso se aplica a mim? Eu também sou incluído nisso? E se eu não for bom o suficiente e não tiver fé suficiente? Essa é a pergunta que passa na cabeça de todos nós. Será que somos suficientes a receber esse amor? A pergunta número 7. Leia Marcos capítulo 9, versos 17 a 29. Como Jesus reagiu ao pai do menino? Quanta fé é necessária? Os discípulos não conseguiram expulsar o espírito imundo e a esperança parecia perdida. Mas Jesus exortou o pai vacilante, o qual, emocionado, respondeu com lágrimas: Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versos 23 a 24. Observe que Jesus não disse ao homem: volte quando tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do pai: ajude-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ainda assim, Jesus aceita até mesmo a menor fé. E por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradá-lo em nossa resposta a Ele. E da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente aparentemente sem valor. Referindo-se a Deus, Paulo disse que devemos ter o propósito que lhe agradar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9. Devemos pedir a Deus que nos transforme de modo que o nosso interesse seja o bem daqueles que amamos e que Ele aumente nosso amor para que esse amor alcance outras pessoas. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Romanos capítulo 12, versos 10 a 13. A pergunta no rodapé: se Deus nos aceita em Cristo, quanto mais devemos aceitar os outros? A ordem de amar o próximo como a si mesmo. Levíticos capítulo 19, verso 18 e Mateus capítulo 22, verso 39. E a regra de ouro, de fazer aos outros que queremos que nos faça. Mateus capítulo 7, verso 12. Nos ajuda a entender essa verdade? Sim, temos que aceitar essa verdade, entender e aceitar. Que tudo que é relatado na Bíblia é a verdade. A lição de sexta-feira, estudo adicional. O Senhor fica decepcionado quando o seu povo pensa que tem pouco valor. Deseja sua herança escolhida seja avaliada segundo o preço que ele lhe deu. Deus a desejava, caso contrário não enviaria seu filho em uma missão que custaria um preço tão alto, a fim de redimi-la. Ele tem um propósito para cada um, se agrada muito quando lhe fazem os maiores pedidos, para que glorifiquem seu nome. Podem esperar grandes coisas, se têm fé em suas promessas.
No entanto, orar em nome de Cristo significa muito. Quer dizer que aceitamos seu caráter, revelamos suas atitudes e fazemos suas obras. Ele salva as pessoas, não em pecado, mas do pecado. E aqueles que o amam mostrarão seu amor por meio da obediência. Se permitirmos, ele se identificará de tal forma como nosso pensamento de propósitos. Mudará de tal maneira nosso coração e mente em conformidade com a sua vontade, que quando lhe obedecermos, estaremos apenas seguindo nossos próprios impulsos. Mediante a comunhão com Deus, o pecado se tornará abominável para nós. Quem disse isso foi a serva do Senhor Ellen G. White no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 536 e 537. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 3. Agradar a Deus. E, queridão, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficou comigo, Senhor. Esteve comigo nesta pregação. Muito obrigado, meu Deus. Fez-se de mim o seu servo para pregar para todas as pessoas que possam saber da verdade, sair da mentira e voltar para a verdade. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. Compartilhe este canal, compartilhe os vídeos desse canal. Preciso da ajuda de vocês para compartilhar o conteúdo do meu canal, tá bom? Quero um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!